18 de dezembro de 2020, hoje é sexta-feira da terceira semana do tempo do Advento. Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou a sua esposa. Meus irmãos, minhas irmãs, algo de muito importante no texto desse evangelho e também na nossa caminhada espiritual neste tempo do Advento é a disponibilidade por perceber a vontade de Deus, os sinais de Deus, a passagem de Deus em nosso meio, nos acontecimentos da vida. Para José, Deus se manifestou por mediação do seu anjo, que lhe expôs a vontade soberana do Pai. E a resposta de José, meus irmãos, mostra quanta intimidade esse homem tinha para com Deus. José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. O texto da Bíblia vai dizer que José era justo, por isso queria abandoná-la. Esta justiça de que fala o texto é a santidade deste homem. José queria abandoná-la não devido ao fato em si, não devido a não compreender o fato. Por quê? Porque ele compreendia o fato, nos diz a tradição dos Santos Padres. Ele não queria fugir por medo ou pelos sentimentos contrários, por raiva, por achar que Maria tinha traído. Não. Ele queria fugir porque ele a amava e queria preservá-la. Talvez uma confusão tenha passado na mente de José, mas uma coisa era certa: ele sabia que Deus estava conduzindo tais acontecimentos. É por isso que, no momento que o anjo aparece, imediatamente ele vai ao encontro da vontade de Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje vem nos convidar, olha, estejam atentos aos sinais de Deus na vida de vocês e obedeçam a Deus. Percebam na vida de vocês o que precisa ser retomado, o que precisa ser deixado de lado. José, o castíssimo esposo da Santíssima Virgem, estava disposto a ir embora. Mas ele deixou de lado esse plano quando Deus, de fato, mostrou para ele que tinha um projeto de salvação.
E a pergunta para nós, meus irmãos, o que nós precisamos colocar de lado em nossa vida que esteja de fato comprometendo as nossas relações, que esteja comprometendo a nossa vida conjugal, familiar. Eu preciso perceber em mim o que precisa ser feito, qual passo a mais deve ser dado para que nós cresçamos como cristãos nesse restinho de tempo do advento que ainda temos. Se nós de fato queremos que Jesus nasça, como assim José quis, se nós de fato queremos que Jesus nasça em nossos corações, em nossas famílias, em nossas relações, nós precisamos, meus irmãos, abandonar muitos modos de pensar, as nossas convicções, às vezes. Nós precisamos, na humildade, rever a nossa vida, os nossos projetos e tantas outras coisas, meus irmãos. Que Deus nos ajude, força e coragem. A humildade de São José possibilitou que o Filho de Deus nascesse em meio do ser humano, tivesse uma família, uma sagrada família, e crescesse em sabedoria e estatura para futuramente poder dar a vida por nós. Também que nós de fato consigamos fazer acontecer os sonhos de Deus em nossa vida, que é um sonho de salvação. Força e coragem. Deus abençoe, Deus guarde, proteja. Uma sexta-feira repleta da presença do Senhor. Estamos iniciando o final de semana, que seja cheio de bênçãos, de alegrias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.